Muito bem, estamos de volta com um novo tempo, a voz da esperança, e esse é o momento em que nós vamos iniciar o estudo da palavra de Deus. Para isso, nós queremos já te convidar a pegar sua Bíblia, papel, caneta, caso você pretenda anotar alguma informação importante e já se preparar, porque nós já estamos aqui com o pastor Arnaldo e com nosso querido amigo e irmão Wilton, lá da Vila, e eles estarão explanando hoje, dando sequência na série Os Dons Espirituais, falando sobre a palavra do conhecimento. Muito bem. Bom dia, pastor Arnaldo. Bom dia. Bom dia, irmão Wilton. Bom dia, ouvintes. Muito bem. O tema hoje, proposto é sobre o dom da palavra de conhecimento. Eu gostaria que o pastor Arnaldo iniciasse, lógico, esse programa, essa parte, já fazendo uma oração, buscando. Sim. Nós até pedimos perdão para os nossos ouvintes no sábado passado, nós acabamos, não sobrou tempo para fazermos a oração final, então vamos fazer logo iniciando, para que a gente adentre logo dentro desse assunto. Vamos orar ao nosso Deus então. Maravilhoso Deus, obrigado Pai, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de discutir, debater, conversarmos, deliberarmos sobre a Tua Palavra. E eu peço que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir neste debate, para que nós possamos, Senhor, ser o mais assertivo possível. E deste modo, Senhor, que esta mensagem alcance o coração dos nossos ouvintes nos recônditos mais distantes e difíceis. Que o Teu Santo Espírito conduza-nos de tal modo que esta palavra, Senhor, possa fazer a diferença na nossa vida e no nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Irmão Wilton, você pode iniciar fazendo uma breve introdução a respeito do dom da palavra de conhecimento aos nossos queridos amigos e ouvintes. Obrigado, irmão Rani. A gente está estudando desde o sábado passado, sobre os dons espirituais. Começamos com o dom da sabedoria e hoje o dom do conhecimento. É interessante a gente notar que esse dom do conhecimento não é a mesma coisa que o conhecimento humano. E Paulo ressalta isso no início da carta que ele fala aos Coríntios, que ele não está falando com eles através de sabedoria humana, e sim da sabedoria que vem através do Espírito Santo de Deus. E por que é essa diferença? Porque talvez as pessoas poderiam entender que a busca do conhecimento humano seria o suficiente para se alcançar a experiência espiritual mais elevada. E também porque a igreja de Corinto ficava naquela região que tinha muita influência ainda dos gregos. Apesar de já estarem no momento do Império Romano, a cultura grega ainda era muito forte. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi em latim, por exemplo. E a cultura dos gregos era de que esse conhecimento humano era algo muito importante. Então Paulo já começa colocando por terra que esse conhecimento humano ele não é o suficiente para aqueles que são filhos de Deus. E a palavra do conhecimento que ele coloca aqui nesse dom é algo que vem de Deus. A gente lembra que os dons são presentes de Deus, não vem de nós. E esse conhecimento é aquilo que Deus vai passar e repassar para aqueles que o buscam. Muito bem. Pastor Arnaldo, nós estamos falando de dons. Afinal de contas, os dons, eles ocorreram no passado, eles ocorrem ainda hoje. Até quando os dons espirituais eles estarão atuando entre o povo de Deus? Sim. Essa discussão ela é muito interessante de ser desenvolvida porque, existe no meio evangélico duas teorias a esse respeito. Nós temos aqueles que são chamados de descontinuístas e aqueles que são chamados de continuístas. Os descontinuístas dizem que os dons cessaram por ocasião do Pentecostes. Ou seja, todos os dons espirituais, como manifestações sobrenaturais de Deus ou como uma transmissão especial do conhecimento de Deus, ele cessou no Pentecostes quando os discípulos receberam o dom de línguas. Agora, para outro grupo de teólogos, de evangélicos, nos quais estamos nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos na continuidade dos dons. Ou seja, eles estiveram presentes no povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, eu mencionei na última discussão, que todos os dons que a gente encontra no Novo Testamento estavam presentes no Antigo Testamento, com a exceção de um, que seria o xenoglossolalia. Ou seja, que seria o dom de línguas, falar línguas estrangeiras. Tema isso que nós vamos abordar em breve. Exato. Mas todos os demais já estavam presentes no Antigo Testamento, eles estavam presentes no Novo Testamento e eles estarão presentes na igreja. E como é que a gente sabe disso? Bom, Paulo ele vai dar pelo menos duas razões. A primeira delas tem em 1 Coríntios capítulo 1, versos 6 e 7, quando ele diz
que os dons estarão presentes na igreja até a volta de Cristo Jesus. O povo que aguarda a volta de Cristo, segundo o advento, ele manifestaria os dons espirituais no meio dele, né, do povo de Deus. E a segunda razão que ele dá é que a presença dos dons na igreja é precisamente para a edificação do corpo de Cristo, até que ele atinja a plenitude da maturidade espiritual e seja semelhante a Cristo Jesus plenamente. Aí eu pergunto, quando é que isso vai acontecer? Só na volta de Jesus. Então, se o propósito dos dons é justamente edificar a igreja e desenvolver a vida do crente, então pressupõe que ele estará presente na igreja até Cristo Jesus aparecer nas nuvens dos céus. O que não está muito distante, né, pastor? Com certeza, né? Pelo andar da carruagem, como se diz, né? Quando a gente olha para tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente pode notadamente chegar a essa conclusão de que brevemente Cristo Jesus ele vai voltar. Muito bem. Irmão Wilton, o senhor teria algo a endossar ainda sobre essa questão? Até quando permanecerão os dons da igreja? É interessante a gente notar que aqueles que adotam essa ideia, né, de que cessou no Pentecostes, esquecem que Paulo, o ministério dele é posterior ao Pentecostes. Então, na hora que você restringe o período da atuação do Espírito Santo ao momento do Pentecostes lá, você vai tirar a inspiração que o Espírito Santo tem em Paulo e naqueles que estavam depois, que vieram trabalhar com ele depois. Porque ele atua num tempo posterior, né? Então, se você olhar a Bíblia, se você ler a Bíblia, se você buscar o conhecimento, a palavra do conhecimento, você vai entender que não há, biblicamente falando, como se entender que esses dons não vão estar conosco até a volta de Jesus. Aí eu queria fazer também dar um acréscimozinho em relação a outro aspecto acerca dos dons. Nós falamos um pouquinho sobre a continuidade dos dons, né, a permanência deles. Aí tem duas coisas que precisam ainda ser destacadas de forma geral sobre os dons. O primeiro tem que ver com o propósito dos dons, que Paulo vai dizer que eles são pelo menos dois. O primeiro deles é o cumprimento da missão, e o segundo, conforme eu mencionei, seria a edificação da igreja, né, do corpo de Cristo. Mas aí tem um outro ponto de debate na academia, que diz respeito à condição para receber os dons. Quais seriam as condições para receber os dons? Porque há algumas pessoas que elas vão entender que, como o dom ele é distribuído mediante a soberania do Espírito Santo, então ele pode distribuir a quem ele quiser, independentemente de como a pessoa esteja, né? Basta ele desejar fazê-lo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos perceber que os apóstolos eles vão mencionar certas condições. Por exemplo, Atos 2,38, Pedro ele vai dizer, arrependei-vos e sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo, ele na realidade é o doador, ele é tanto um dom quanto o doador dos dons. Para alguém receber um dom do Espírito, ele primeiro precisa receber o Espírito. E é por isso que eles são chamados de dons espirituais. Então, se para alguém receber os dons precisa receber o Espírito, e aqui Pedro está dizendo que para receber o Espírito a pessoa precisa se arrepender e ser batizado, então pressupõe, portanto, que existe uma condição. E a condição é precisamente essa que ele menciona. Um outro aspecto mencionado também por Pedro está em Atos 5,32, quando ele diz que deve haver obediência à palavra de Deus. E aí isso é uma questão de lógica, né? Como é que o Espírito Santo vai dar um dom tão especial, que são os dons espirituais, para uma pessoa que vive em desobediência, né? Distante da vontade de Deus. E por último, Paulo vai falar em Romanos 12, 1 e 2, que deve haver santificação na vida do crente, para que ele possa receber também os dons, né? A gente tem que entregar o corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, e a gente não deve se conformar com este mundo, e dessa maneira a gente recebe o Espírito Santo. Então essas são algumas das condições que a Bíblia pré-estabelece para alguém receber o dom do Espírito Santo. E isso enseja o debate acerca do significado do que é o dom do conhecimento. Porque alguns, e aí eu posso citar diversos estudiosos na área, que eles vão dizer o que significa isso. Tem dois estudiosos, um deles é o Plummer e o outro é o Robertson. Eles têm um comentário bíblico exegético e crítico, eles são da linha crítica, e eles vão dizer que o dom da palavra do conhecimento tem que ver com o conhecimento intelectual, o desenvolvimento do intelecto, de maneira que uma pessoa ela pode desenvolver isso mediante o desenvolvimento da razão. Aí, agora eles vão dizer, porém, quando a pessoa usa esse conhecimento intelectual para abençoar outros, para aproximá-los de Deus, aí eles estão usando o dom da palavra do conhecimento mediante a atuação do Espírito Santo. Só que isso
não vai ser, digamos assim, unânime no meio da erudição. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos dando continuidade na série, né? Sobre o dom do conhecimento.